Até o final de 2022, o Brasil tinha aproximadamente 546 mil médicos, segundo o Conselho Federal de Medicina. O número de profissionais mais que dobrou nos últimos 20 anos. Com isso, se a gente dividir o número de médicos por mil habitantes, fica algo em torno de 2,5 profissionais. O índice brasileiro é compatível com países como Estados Unidos, Canadá e Chile. Essas informações estão disponíveis à população em uma plataforma online chamada Demografia Médica do Brasil, que foi lançada em 2010 e ganhou uma versão online esse ano. A ferramenta do CFM permite que a gente saiba, por exemplo, o número de médicos atuantes em Manaus, no interior do estado. Por falar nisso, olhando esses números locais, dá para perceber a diferença das demais regiões do Brasil. Bom, sobre essa ferramenta e outros assuntos, eu converso agora com o Dr. Carlos Magno, conselheiro federal de medicina pelo Espírito Santo e que acumula a função de tesoureiro da entidade. Doutor, é um prazer recebê-lo. Obrigado por atender o convite do RT1 Play. Obrigado, Caio. Tudo bem? A gente vai procurar demonstrar o que hoje é uma realidade que existe no Brasil todo em relação à demografia médica e a presença ou ausência do número de médicos. Doutor, desse ponto de vista da otimização, porque é uma plataforma para que a gente consiga ter noção de que políticas públicas podem ser implementadas, o que o CFM também pode fazer do ponto de vista que esses dados possam ser otimizados para os profissionais. Mas há uma realidade, essa região do Brasil aqui, em especial o interior da Amazônia e também do Nordeste, são áreas com, historicamente, um número menor de profissionais. O que precisa ser feito? Caio, isso a gente acredita que não é só ter a escola médica ou abrir escolas médicas que vai melhorar essa atuação do médico em áreas mais remotas, que é o caso do Amazonas, um estado grande, enorme, e que precisa, de fato, de médicos que possam estar atuando em áreas mais remotas. Existem as dificuldades técnicas desse médico ir e atuar nessas áreas remotas, mas nós podemos fazer, de fato, algumas coisas aí. É interessante que haja políticas públicas para que o médico seja fixado nesses locais. Às vezes nós temos até um salário atrativo, mas isso não é o principal motivo para o médico se fixar nesses locais. O médico, além de ter um conhecimento que possa ser aplicado nesses locais, já que dificilmente teremos especialistas na sua totalidade desses locais, ele precisa ter um bom conhecimento clínico. Aliás, eu digo, um excelente conhecimento clínico. E como é que a gente aprende isso? A gente aprende isso na escola, na residência médica. Recentemente, nós tivemos no Congresso Nacional uma audiência pública no sentido de valorizar o clínico, porque o clínico, num local desse, ele é capaz de responder e resolver pelo menos 60% dos problemas comuns nessas áreas. Agora, se o médico não tiver uma boa formação, dificilmente ele vai conseguir trazer bons resultados, apesar da presença dele. Por isso que a gente insiste, não só o médico tem que ir, o médico tem que estar fixado nesses locais e ter um bom conhecimento para que ele possa fazer uma boa prática da medicina em benefício da população que necessita. O senhor falou de um ponto interessante, eu ia até trazer esse dado. Recentemente, acho que foi em fevereiro desse ano, teve prefeitura daqui do Amazonas que ganhou uma repercussão, assim, uma notoriedade nacional, por conta do salário que estava disponibilizando ali. Médicos que acumulavam um salário que ultrapassava facilmente os R$100 mil. Isso que o senhor falou é interessante porque quando um médico está presente numa região como essa, é ele para tudo, basicamente. Exatamente. E se ele não tiver conhecimento técnico, não vai ser o salário que vai fixar ele lá. Na verdade, o médico é interessante que ele tenha uma boa remuneração, mas que ele tenha a capacidade de exercer uma boa medicina. Para isso, precisa ter uma boa formação e, mesmo agora, nos tempos atuais, utilizar essa telemedicina. Às vezes, você está numa zona mais longe da capital, já que a maioria dos médicos hoje preferem ficar nas capitais pelas facilidades que tem, e ele, às vezes, faz um eletrocardiograma e não tem a possibilidade ou conhecimento suficiente de ler aquele eletrocardiograma. Através de uma telemedicina, com um apoio de um médico especialista, ele consegue ler aquele eletro, detectar a alteração e até iniciar um tratamento que possa ser suficiente. Se não for,
esse doente deveria ser encaminhado para um local de referência para que ele tenha o seu tratamento continuado e que seja adequado à situação. Isso é só um exemplo que eu citei, mas um eletrocardiograma, às vezes um exame de imagem, ultrassom é feito, mas o médico ainda não tem o conhecimento, e com a ajuda da telemedicina, o colega da capital, ou um colega, ele pode estar orientando sobre o resultado do exame e ajudando o colega do interior, evitando, às vezes, deslocamentos desnecessários. O deslocamento aí a gente sabe que é uma realidade. É difícil, às vezes, locomoção. A maioria é por via fluvial. Então, às vezes, o simples fato de um conhecimento, de ter um resultado de exame, consegue manter a pessoa no local e, de fato, fazer um tratamento adequado para aquela situação. É isso. Isso passa por uma formação humanizada, né? É um próximo tema que a gente vai abordar aqui, uma formação humanizada, uma formação que impacta. Isso vai reverberar até na ética profissional. Tudo certo, doutor? Caio, você tocou num ponto extremamente interessante. A tecnologia, por si só, apesar de ser boa, não faz o médico ser mais ou menos humanizado. O que faz ser um médico humanizado é saber ter tempo para ouvir o seu paciente, dar atenção àquele paciente, a atenção que ele merece. Às vezes, nas grandes cidades, o que acontece é a realidade, o médico atende mecanicamente, às vezes de olho no computador, sem dar aquela devida atenção. A humanização da medicina é uma premissa básica para que haja um bom relacionamento médico-paciente. A gente sabe que, como toda qualquer profissão, o médico é inerente a ter alguma má conduta, não no sentido de querer fazer, mas ter um mau resultado de um procedimento que ele faz. Se você tem uma relação boa com os pacientes, isso é facilmente passível de acontecer e você continua o seu tratamento, continua com confiabilidade entre médico e paciente. Então, para que haja uma boa humanização, é essencial que o médico se permita ter acesso ao paciente e entenda aquilo que o paciente está passando para ele, e ele deve ouvir com muita atenção aquela queixa do paciente, pois nesse detalhe é capaz de fazer um diagnóstico que, de fato, ele possa atuar sem grande necessidade de exames. O senhor falou sobre essa questão dessa relação e, às vezes, algo que foge daquilo que deveria ser o ideal. Nós, inclusive, publicamos aqui no realtime1.com.br um levantamento de 2022 em que mostra, segundo o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, que das 146 denúncias ao Conselho de Ética, 10 resultaram em punições. É um número baixo, às vezes isso pode ser uma denúncia mal formulada. É uma realidade Brasil afora, doutor? Olha só, toda denúncia que chega ao Conselho, exceto a denúncia anônima. Denúncia anônima o Conselho não aceita. Mas toda denúncia que chega ao Conselho é aberta uma sindicância. O que é a sindicância? É uma análise rápida do fato em si. Às vezes o paciente está descontente com alguma situação que independe do médico. Vamos lá, eu esperei 3 horas para ser atendido. Se o médico tem um tempo para cada paciente, ele vai atender aquele paciente na sua devida demanda. Chegou uma urgência, o médico vai dar atenção à urgência e não vai dar atenção àquele paciente que tem um caráter mais eletivo. Então, isso tudo gera algumas sindicâncias. Como você acabou de falar também aí, a relação médico-paciente. Às vezes, a simples falta de atenção do médico para aquela criança que ele está atendendo, para aquele adolescente ou para aquele vovô, gera no acompanhante a situação que ele acha que o médico está errado. Às vezes, o médico está tão atarefado no dia a dia que, de fato, ele peca em não dar a devida atenção. Isso gera denúncias. Mas toda denúncia é aberta a uma sindicância, é feita uma análise, se essa denúncia não tem, se essa sindicância não tem nenhum fato que, de fato, indique que o médico tenha infringido o Código de Ética Médica, essa denúncia ela é arquivada. Caso haja, essa denúncia é encaminhada para a abertura de um processo ético profissional. E aí começa toda a tramitação do processo ético profissional. Certo. Aliás, a área da medicina
para você que está acompanhando a gente, é regida por preceitos éticos, né, doutor? E princípios éticos assim, muito rígidos, né? A questão do sigilo médico, ou segredo médico, como vocês também costumam chamar, e é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética Médica, pela Constituição Federal e o Código Penal. Inclusive, tem uma relação muito próxima nesse aspecto com o jornalismo, porque vocês podem guardar aquela informação sobre determinado paciente e vocês não precisam revelar nem na justiça. É igual o jornalista, tem um sigilo da fonte absoluto. Isso é uma realidade entre essas profissões, não é, doutor? Existe sim essa relação na justiça aí. Nós podemos, por exemplo, o prontuário médico. O prontuário médico, vou dizer, é do paciente. Ao médico hospital, cabe a guarda do prontuário. Então, tem sido comum hoje no Brasil delegacias de polícia solicitarem prontuário médico para algum tipo de esclarecimento. O médico não é obrigado a ceder o prontuário médico. E, pelo contrário, se ele ceder, pode haver uma denúncia contra a conduta dele. Isso não faz parte do Código de Ética Médica, o médico deixar o prontuário ou passar o prontuário a outras pessoas. Se o paciente pedir, ou se o responsável do paciente pedir, no caso dele não poder pedir, o médico ele é obrigado a entregar esse prontuário e, uma vez na posse dessa pessoa, ela faz o que quer com o prontuário. Mas o médico ele não tem permissão para passar prontuário para advogado, excepcionalmente na justiça, quando há uma solicitação do juiz, a gente passa o prontuário envelopado, lacrado, sob segredo de justiça e compete ao juiz, então, saber se ele vai expor aquilo ou vai ficar nos autos sob segredo de justiça para quem quiser consultar. Normalmente, nós temos um médico perito que faz essa parte de avaliação do prontuário médico, já que o juiz também não vai entender do prontuário médico. Então, o sigilo profissional, para a gente, é muito importante. E se o médico infringir, ele está sujeito ao Código de Ética Médica e, portanto, à sindicância, se necessário, até um PEP. O PEP é o processo ético profissional, só para corrigir. E aí tem várias punições, né? Até a perda do registro. Temos. Aí as punições são desde a absolvição e nós temos 5 penas. Uma advertência confidencial, uma censura confidencial, uma advertência pública, uma suspensão do trabalho de até 30 dias e a mais assim, de todas, a pior de todas, é a cassação do exercício profissional. E uma vez cassado, exemplo, se for do estado do Amazonas, esse médico está impedido de fazer medicina em qualquer local do Brasil e de qualquer país que mantenha relação com o Brasil. Doutor, num caso hipotético aqui, um exemplo, tá? Estão à mesa 3 médicos acompanhados de outras 3 pessoas, em um bate-papo informal. Eles começam a conversar sobre um paciente de um deles, que é conhecido de todos que estão na mesa, e que esse paciente estaria com câncer no pâncreas. E aí surge a pergunta sobre como ele estaria. E o médico responde: ele não tem mais salvação. Ao fazer esse comentário para 3 pessoas não médicas, e todos sabendo quem é essa pessoa, o senhor faria isso? É um comportamento aceitável ou seria antiético? Não é aceitável. Se é uma discussão entre colegas médicos, e aí as redes sociais têm é importante a orientação até o médico das redes sociais. Quando existe grupo de redes sociais, os médicos comunicam entre si e às vezes discutem casos. Isso não é tão incomum. Se discute os casos, mas se tem alguma pessoa não médica no meio dessa rede social, se o médico divulga isso, esse médico pode ser denunciado e, com certeza, poderá sofrer uma sanção pelo Código de Ética Médica. Doutor, só mais um exemplo para ilustrar situações parecidas com essa que a gente comentou ainda há pouco. Nesse mesmo restaurante estão várias pessoas, entre elas tem um homem com histórico de câncer na família e que faz um acompanhamento severo de prevenção, com exames periódicos. Em uma outra mesa está uma médica essa que conhece esse homem e todo o histórico clínico dele. Por algum motivo, quando o homem deixa o restaurante, a médica faz o seguinte comentário: vai cuidar da tua quimioterapia. Qual a sua opinião sobre esse comportamento? Como no primeiro exemplo, expor publicamente o paciente na frente das outras pessoas é uma questão difícil, né? Esse comportamento poderia ser considerado antiético? Não deve fazer isso. Não deve fazer isso.
Então, assim, o médico tem que ter muita sensibilidade e cuidado, mesmo querendo, de uma certa maneira, orientar o paciente. Sempre que fizer isso com pessoas leigas do lado e ouvirem, realmente elas podem pressupor que esse paciente seja portador de uma neoplasia, e aí ela está, de alguma maneira, entrando na intimidade do paciente e divulgando uma informação que ele não quer que seja divulgada, e o direito dele tem que ser preservado. Isso também caberia uma apuração dentro do Conselho de Ética. Havendo uma denúncia sobre o fato, com certeza seria feita uma sindicância, e então as pessoas seriam ouvidas, embora seja a sindicância um processo sumário, seriam ouvidas, e se houver indícios de que, de fato, essa informação ela saiu daquele ambiente de médico-paciente, passou para outras pessoas, com certeza poderia abrir uma sindicância e a investigação ela estaria sujeita a uma penação pelo Código de Ética Médica, exatamente por quebrar o sigilo do paciente. Até porque se trata de um restaurante, um ambiente público, né? É isso aí. Doutor, eu quero lhe agradecer por esse bate-papo. Começamos falando sobre a demografia médica do Brasil, porque é uma fonte importante de informação para os governos, para a classe médica, algo que começou em 2010, mas como o senhor mencionou, foi algo ainda impresso ali e agora está online, está disponível, a gente consegue ter dados quase que em tempo real. Passamos pela formação, humanização e agora pela questão ética, que é muito importante. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, doutor Carlos. Obrigado de nada. Eu agradeço, Caio, aí, a poder fazer essa entrevista com vocês e que possa ser divulgado aí na Amazonas, para que as pessoas tomem conhecimento. O Conselho de Medicina, ele não é punitivo. A função dele, principalmente, é defender a nossa população. Como em toda e qualquer profissão, existem os bons e os maus profissionais, a função do Conselho é exatamente essa. É isso mesmo. Doutor, vou me despedir do nosso internauta. Enquanto o senhor permanece aqui na tela, você, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. E até uma próxima oportunidade.